Fala, meu amigo investidor cripto, tudo bem com você? Carlos Cordeiro aqui falando. Nesse vídeo eu vou começar te dando um panorama geral do mercado e depois, tendo entendido esse panorama, vou te mostrar algumas estratégias que estão funcionando muito bem para lidar com esse momento atual do mercado, tá legal? Sem enrolação, se você já conhece meu conteúdo, você sabe que eu não gosto de ficar enchendo linguiça, então vamos direto ao conteúdo. Estou começando aqui pelo gráfico do S&P 500, você já está cansado de entender a correlação desse gráfico com o mercado de criptos. Então, como o mercado cripto está reagindo de acordo com os mercados internacionais, convém a gente entender um pouquinho dessa movimentação atual de preços do S&P 500. Bom, primeiro de tudo, começando aqui com as médias móveis. Por que eu gosto de utilizar bastante médias móveis? Porque elas passam muita informação para a gente. Primeiro de tudo, elas mostram qual a tendência do mercado. E a gente está vendo aqui que todas essas quatro médias, de 9, de 50, de 100 e de 200, elas estão apontando para baixo. O que isso significa? Que inequivocamente a gente está numa tendência de baixa. Além de um indicador de tendência, as médias móveis elas também funcionam como suporte, como resistência e também elas funcionam como um imã de preços. Como assim? Os preços tendem a convergir para a média. Então a gente vê que quando os preços estão bastante esticados e bastante distantes da média, há uma tendência de reaproximação. Mas isso acaba enganando muita gente. A gente pode ter um ou dois candles aqui mais fortes e esse repique, ele muitas vezes confunde muitas pessoas porque muitas pessoas interpretam esse pequeno repique como uma reversão de tendência. Então repare que todas essas quatro médias estão apontando para baixo, então a gente está numa tendência de queda e um eventual repique, caso ele não tenha força para reverter pelo menos essa média de mais curto período para cima, ele não indica uma reversão de tendência, tá legal? Então mesmo que a gente tenha uma subida de mais de 2%, isso não significa que a gente tenha perdido essa tendência de baixa. Que a gente tenha perdido não, né? Que a gente tenha mudado, revertido essa tendência de baixa. Um outro indicador importante, deixa eu tirar aqui as médias móveis agora para não poluir muito a tela, que é bastante útil, são as bandas de Bollinger. A banda de Bollinger, ela também tem uma média móvel aqui, que está apontando também para baixo, e a gente tem a banda superior e a banda inferior, que são dadas a partir de um desvio padrão dessa média. Resumidamente, as bandas de Bollinger, elas são um indicador de volatilidade. Quanto mais largas essas bandas, maior a volatilidade do mercado. E a gente está vendo que essas bandas, elas estão abrindo ainda mais, ou seja, a volatilidade do mercado está aumentando. Além disso, as bandas de Bollinger, elas são indicador de alvo de preços. Então, a gente observa que os preços eles tendem a ter uma resistência na parte superior da banda, assim como a parte inferior ela tende a funcionar como um suporte. E repare que esse suporte aqui ele está sendo perdido, tá? Então, dito isso e também em consideração com as médias móveis, se torna importante a gente observar esses outros suportes aqui mais baixos, que são suportes dados por brigas anteriores entre compradores e vendedores. Então aqui a gente já tem um marco de preços bastante importante, portanto os preços até podem subir ao longo da semana em direção a essa média aqui, mas isso não significa que a gente tenha perdido a tendência de baixa. Se a gente está numa tendência de baixa, a gente tem que olhar para os próximos suportes. E essa região aqui, na casa dos 3.581, a gente está falando S&P, é uma região bastante importante. Caso a gente perca esse suporte aqui, a pernada de baixa ela pode ser ainda maior e a gente pode testar esse outro suporte aqui que levaria o mercado aproximadamente para os níveis pré-Covid, tá legal? Então, pelas bandas de Bollinger,
pelas médias móveis, a gente está inequivocamente numa tendência de baixa. Isso é desesperador? Não. Quando você está em busca de uma análise, você tem que aprender a não ouvir aquilo que você quer ouvir. Você tem que ir atrás de uma análise realista, e é isso que eu estou fazendo aqui com você, tá? Independente de qual rumo o mercado tomar, de alta ou de baixa, o mais importante não é o que o mercado vai fazer. Ninguém tem controle sobre os movimentos de mercado. Uma vez que a gente entenda qual a tendência do mercado, a gente pode elaborar estratégias para reagir melhor a essa movimentação de preços, tá legal? Bom, aqui eu mudei para o gráfico do Bitcoin no par dólar, tá? Então a gente está vendo que essas linhas tracejadas brancas são também linhas importantes de resistência e de suporte. Esse suporte aqui, da casa dos 18.900, ele praticamente está sendo perdido. Os preços ainda estão oscilando aqui nessa região, mas tudo indica que esse suporte vai ser perdido. Lembra, a gente está aqui fazendo uma análise contextual. Como o preço do Bitcoin é afetado pela mudança de preços, pela variação de preços do S&P, o S&P está inequivocamente numa trajetória de queda. O criptomercado também vem seguindo uma trajetória de queda. A gente vê aqui topos cada vez menores, fundos cada vez menores. Então a gente está vendo que a probabilidade maior é que os preços passem a oscilar nessa faixa aqui, tendo que até então era um suporte na casa dos 18.900, passe a ser uma nova resistência, e o nosso próximo suporte do Bitcoin vai ser aqui, na região dos 13.800. Ele não vai chegar aqui, muito provavelmente não, numa pernada única, ok? Ele vai cair, vai cozinhando aqui, vai ter uma outra queda, né? A partir daí eu já não sei, porque eu não tenho bola de cristal, mas a tendência maior é que ele vá fazendo essa movimentação de preços e que ele tem aqui como um suporte mais forte e que vai empurrar os preços para cima novamente. Obviamente tem muita água para rolar, não significa que ele necessariamente vai buscar esse suporte, significa que essa é uma possibilidade com alta probabilidade de vir a ocorrer. Bom, agora vamos colocar aqui também as médias móveis. Assim como no S&P, você vê que todas as médias de 200, de 100, de 50 e de 9 estão apontando para baixa. Portanto, sim, estamos em tendência de queda. Repare como, além de indicador de tendência, além de suporte e resistência, as médias móveis elas funcionam muito bem como um ímã, tá? Então, sempre que os preços se distanciam muito da média, eles tendem a voltar para próximo dela. Mas esse pequeno repiquezinho não significa que a gente está revertendo uma tendência de alta, ok? Uma vez que ele se aproxima da média, ele volta para sua trajetória da tendência primária de baixa. Está muito distante? Volta. Tem aqui um movimento que poderia talvez indicar uma possível reversão, mas ainda é um movimento sem força. A média de 9 não chegou a cruzar para cima a média de 50. Esse movimento de pequena alta se exauriu e novamente os preços foram puxados para média mais curta, tá legal? Tirando aqui as médias móveis e colocando também as bandas de Bollinger, a gente vê que a banda de Bollinger tá se abrindo, ou seja, a volatilidade tá aumentando. Essa linha laranja aqui, a média, ela tá também numa tendência descendente, o que corrobora a nossa avaliação de que a gente está sim numa tendência de baixa. E como as bandas funcionam também como suporte e resistência, a gente pode tratar essa linha azul inferior aqui da banda de Bollinger como um dos suportes para os próximos dias, que seria aqui na região dos 17.700 dólares. E a média também pode ser tratada como uma resistência. Portanto, é bem possível que nos próximos dias a gente tenha uma variação de preços entre os 17.700 e os 19.800. Caso o mercado tenha um fôlego altista maior, a gente pode testar essa resistência aqui,
que está na região dos 22 mil dólares. No entanto, caso o mercado ensaie um movimento altista, não fique tão otimista sem levar em consideração todo o contexto, movimento de S&P e em qual tendência estão apontando todas as médias móveis. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho de estratégia. Bom, o mercado está caindo, o que eu vou fazer? Vou vender todas as minhas criptos para comprar lá no fundo? Não faça isso, pelo menos essa não é uma boa estratégia. Se a gente observa um tempo gráfico maior, como por exemplo o tempo gráfico mensal, a gente observa que não são todas as médias móveis que estão apontando para uma tendência de queda. A mais curta sim, a de 50 está se tornando levemente inclinada para baixo, mas a de 100 ela ainda permanece em tendência de alta, ela está ligeiramente inclinada para cima, ela ainda não ficou curvada para baixo. Portanto, aqui a gente pode considerar que é um suporte bastante forte. E esse suporte hoje, ele está aqui na região dos 16.400, ok? Isso significa que, embora a tendência de curto prazo seja inequivocamente de baixa, a tendência de longo prazo ainda continua sendo uma tendência de alta. E se você está levando em consideração o longo prazo para os seus investimentos, esse momento de queda é um momento propício para fazer mais aportes com moderação, com parcimônia, para realizar um preço médio melhor. Então vale muito a pena continuar fazendo aportes em ativos que você sabe que não vão deixar de existir, tem alta probabilidade de não virem a deixar de existir nos próximos 3, 5 anos. Continue fazendo aportes, mas também você pode ter um olhar um pouco mais no detalhe do mercado e garimpar alguns ativos, como por exemplo Chainlink. Chainlink, ela tá no momento gráfico bastante bullish. Nos últimos dias a gente teve o cruzamento dos preços para cima, a média de 9 cruzou para cima a média de 50 e isso é um indicador gráfico bastante bullish. Descontando hoje que ele está praticamente no mesmo preço de abertura do mercado, nos últimos 4 dias, Chainlink valorizou 17%. E esse aqui é um trechinho de um report que eu enviei para os membros da comunidade Investidor Cripto, que eu falei que tem um evento bastante bullish para Chainlink. Primeiro de tudo, está prestes a ser implementada a funcionalidade de staking em Chainlink. Além disso, novas funcionalidades, principalmente ligadas à interoperabilidade desse protocolo, estão prestes possivelmente a serem implementadas. E agora, nos dias 28 e 29 de setembro, vai ter um evento bastante grande na indústria cripto chamado SmartCon, em que o mercado tem uma expectativa de que essas novidades sejam apresentadas pela equipe da Chainlink. Então, repara bem, em termos de estratégia, eu já falei que é um momento propício para continuar fazendo aportes em ativos com fundamentos sólidos para ter um preço médio mais favorável no longo prazo. Outra possibilidade é a gente garimpar ativos que estão num bom momento de mercado, independente do contexto macro, ok? Então essa seria a segunda linha de ação. E a terceira, que tem funcionado muito bem, é procurar ativos para shortar. Uma vez que o mercado está em tendência de queda, ganha mais no mercado quem opera a favor da tendência. Como a gente está em tendência de queda, as operações mais lucrativas são as operações de short. Inclusive, o último vídeo que eu fiz aqui no canal, ele é bastante detalhado acerca dessa estratégia, tá? Alguns ativos que eu sempre estou de olho para efetuar operações de short são Bitcoin Cash, Litecoin e GMT, que não impede de eu fazer esse tipo de operação com outros ativos. Na semana anterior fiz operações bastante lucrativas com Ravencoin. Ela teve uma pernada de alta de mais de 150%, sem fundamentos para que essa alta fosse sustentável. Portanto, era de se esperar que em seguida a esse pump houvesse um dump. Foi o que aconteceu e foi uma operação de short bastante lucrativa. Veja, tem uma analogia que eu gosto bastante. Se você está navegando, se o mar está tranquilo, você pode deixar o seu barco no piloto automático e simplesmente curtir o passeio, você vai chegar no destino que você quer.
Isso, analogamente ao investimento no mercado cripto, seria: você está no mercado de alta, seleciona bons ativos, deixa o mercado trabalhar ao seu favor, deixa ali eles guardados na sua carteira e eles vão naturalmente se valorizar. Mas, como o mercado está bastante hostil, bastante volátil e com tendência de queda, isso requer que você tenha um pouco mais habilidade na pilotagem, tá? Então, seria o equivalente a gente estar navegando no mar revolto. Você não pode simplesmente deixar seu barco no piloto automático. Você tem que pegar o leme, você tem que desviar das ondas, você tem que acelerar, você tem que reduzir, você tem que pilotar mais ativamente. E, analogamente, no mercado que a gente está vivendo, não basta que você deixe ali os seus ativos na carteira e espere o mercado voltar. Você até pode fazer isso, mas a sua carteira pode sangrar bastante nesse meio período. Então, o que convém é você fazer uma gestão mais ativa. Então, rebalanceia com mais frequência o seu portfólio, faz operações de short, aproveita o lucro dessa operação para comprar mais ativos bons para o longo prazo, para formar um preço médio melhor, ok? Você precisa ter mais eficiência na gestão do seu portfólio. E é isso que eu procuro compartilhar mais de perto diariamente com os membros da comunidade Investidor Cripto. Por enquanto, as vagas para a comunidade estão encerradas. Mas, se você quiser ser avisado assim que elas reabrirem, não deixa de clicar no link aqui na descrição para que você faça parte da lista de espera, tá legal? Encerro esse vídeo por aqui, um grande abraço e até a próxima!